Olá, queridos. Continuando o nosso assunto, Israel, o relógio escatológico para a volta de Cristo. Tá? Estamos continuando. E como eu falo, e sempre no início eu repito que para a gente entender o momento então de hoje de Israel, nós precisamos entender a história e ver o grande milagre, né, que é Israel e como as promessas de Deus e como as profecias do retorno do povo de Deus, do cativeiro, né, da dispersão, mas também do retorno, como é que se cumpriram, tá bom? Se cumpriram plenamente. Vamos lá. E aí, hoje, né, nós vamos continuar falando dos profetas que já profetizaram, né, da dispersão e também profetizaram já do retorno, né, que apesar da dispersão eles iriam retornar, tá? E vamos continuar falando. Eu falei do primeiro, terminei o áudio anterior falando, o vídeo anterior falando de Moisés, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 ao 5, né? Deus prometendo então um retorno, se eles se convertessem e tal. E aí, vamos a partir de agora então falar de outros profetas. Vamos lá. Pai amado, nós te louvamos por mais uma vez estarmos então através desse vídeo aqui, Senhor, falando aos teus filhos, que essa palavra fique no coração de cada um e que ela produza o efeito para o qual está sendo enviada. No nome de Jesus. Bem, vamos lá, o primeiro profeta que a gente vai olhar hoje é o profeta Isaías. Isaías já profetizou que eles voltariam. Isaías 11, versículos 11 e 12, tá? 11 de Isaías, versículos 11 e 12, diz assim: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos ou os restantes do seu povo, que restaram da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinai, de Amate, das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados, né, os dispersos de Israel, e os dispersos de Judá, e congregará desde os quatro confins da terra. Meu Deus do céu, né? Como diria um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, meu amigo pastor Paulo Roberto, reitor do SECAM, né? Pastor da comunidade Rema, né, de Alcântara, né, São Gonçalo, Rio de Janeiro, e reitor, né, do SECAM, do seminário, tá? Então isso aqui é meu Deus. O versículo 12 é meu Deus, e levantará um pendão entre as nações e os ajuntará, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra, ou dos quatro ventos, dos quatro cantos, né, dos quatro pontos cardeais. Isso quer dizer, de todo o globo da terra, para onde eles foram, eu vou trazê-los novamente. Oh, glória a Deus, né? E isso está acontecendo, isso começou a acontecer, isso tem acontecido principalmente no século XVIII, do século XIX, no século XX, né? E aí nós temos hoje Israel, a grande força que é Israel. Vamos ainda olhar outros profetas que falam sobre o assunto. Vamos para Jeremias, capítulo 23, né? Vamos ver vários profetas, né? Para a gente então entender bem. 23 de Jeremias, versículos 3 até o 8, né? Diz assim: e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu estiver afugentado. Ou seja, foi Deus mesmo quem os espalhou. Foi Deus mesmo quem permitiu o cativeiro deles, para Deus tratar Israel. Esse é o objetivo de Deus. Ele é o povo escolhido por Deus, pelo qual então o Messias viria. E Jesus veio, e veio como judeu. Por isso que um dia Jerusalém, o governo partirá de Jerusalém. Exatamente, porque o Messias veio como judeu. E os farei voltar, e as farei voltar ao seu aprisco, isso é, Israel. E frutificarão e se multiplicarão. Olha só. E levantarei sobre elas, né, sobre essas ovelhas. Deus está chamando a Israel agora de ovelhas, né? Ele é o grande pastor e eles são as ovelhas. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor trará todas elas, assim como Jesus profere aquela parábola das 100 ovelhas, né? Entendeu? Que tinha
tinha 99 no aprisco, mas tinha uma perdida. Aí o pastor deixa as 99 protegidas no aprisco, né? No curral, né? E então protegida, e aquele senhor, então aquele pastor de ovelhas vai atrás daquela única ferida que estava pelas montanhas e acha ela e traz, digamos, nos seus ombros, né? Bota ela nos seus ombros e traz para o aprisco que cuida dela, sara as feridas dela, tá bom? Então aqui vamos ficar apenas nesses dois versículos, do 3 ao 5. Vamos lá, Jeremias capítulo 30, ainda continuando em Jeremias, capítulo de número 30, versículos de número 10 e 11, né? 30 de Jeremias, 10 e 11. Vamos lá. Não temas, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará, descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Aí você diz assim, não, mas Jeremias foi contemporâneo do cativeiro babilônico, ele profetizou, né, no período do cativeiro babilônico, um pouco antes, e já no período do cativeiro. Então Jeremias está falando desse cativeiro ali. Olha, não pode ser. Porque diz aqui o final do versículo 10, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. Israel retornou, mas nunca ficou em sossego, filho. Sempre teve inimigos ao redor, né? Sempre teve inimigos ao redor. Então isso não fala daquela época, isso fala dos últimos tempos, porque no reino do Messias, então Israel terá paz, eles retornarão primeiro e depois então terão sossego no reino do Messias, então eles terão sossego, né? Versículo de número 11, né? Do capítulo de número 30, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te tornarei por inocente. Ou seja, vamos agora só fazer assim, uma aplicação nisso aqui a Israel do momento, né? Aos judeus do momento. Olha só, para castigar os judeus, os povos árabes ali em redor. Desde que Israel se tornou nação, que nunca mais faltou guerra em Israel. Ele já vivia as guerras, os conflitos, teve um grande problema na Segunda Guerra Mundial, e esse deve ter sido um dos piores castigos dos judeus, né? Foi na Segunda Guerra Mundial, o problema dos campos de concentrações, de Hitler, né? Aquela coisa toda, tá? Mas, digamos, desde que se tornou nação, a partir de 1948, Israel nunca faltou guerra em Israel. Castigo. Deus usa os povos árabes para cada vez mais Israel se aproximar de Deus. Vamos olhar um outro profeta? Vamos olhar aí um outro profeta, tá? Para a gente então continuar falando. É o profeta Ezequiel, sobre os profetas que profetizaram sobre o retorno, né, do povo de Deus, né? Iriam para o cativeiro, mas depois retornariam. Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 11 até o 22. Capítulo 37, 11 ao 22. Então me diz, filho do homem, esses ossos, é sobre o vale de ossos secos, né? Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Porquanto profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Isso não está falando de ressurreição literal. Está falando então de que o povo então ressuscitará no sentido de povo, de nação. E vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e os fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, aqui preste bastante atenção no versículo 16, a partir do 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um no outro, para que se unam e se torne uma só nação.
E quando te falarem filhos do teu povo, dizendo, nós não nos declararás o que significa essas coisas? Ou seja, quando o filho do povo perguntar o que é essa união desses gravetos, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, ou seja, as tribos do norte, Efraim, as tribos do norte, né? As 10 tribos, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, e as das tribos de Israel, suas companheiras, né? E as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então veja, querido, que Israel hoje é uma só nação. Hoje Israel não está mais dividido. E o judeu, ele guarda muito bem essa questão da genealogia deles, eles buscam, e eles, entendeu? E eles, boa parte dos judeus sabem de que tribo eles são, isso é um negócio fantástico, né? Um negócio fantástico. E eles hoje foram reunidos novamente, e hoje eles estão unidos em uma só nação. Em uma só nação, tá bom? Não estão mais divididos em 12 tribos, né? E umas pelejando umas com as outras, não. Eles hoje estão, digamos, unidos em uma só nação. O retorno, o sofrimento deles durante os séculos, queridos, levaram eles a entender que eles são um só povo. O judeu é uma coisa fantástica, interessante. O judeu se ajuda. Ele ajuda uns os outros. Você pode ir nas vários povos do mundo que ainda tem muitos judeus, aqui no Brasil e vários outros povos tem muitos judeus. O judeu, ele se ajuda, não existe judeu pobrezinho, pode existir judeu pobre, né? Mais ou menos pobre, e nem bem pobre você não tem, porque o judeu ajuda um ao outro. O judeu tem uma empresa, entendeu? E essa empresa está com problemas, né? Na questão financeira, né? Os judeus, a Federação Israelita daquele estado, daquela cidade, né? Daquele estado, ajuda eles, ajuda ele a levantar a sua... Então o judeu se ajuda. Eles estão unidos com... Às vezes eu ouço, né? Eu já ouvi muito, né? Porque como eu fui representante comercial no Rio de Janeiro, né? Nós trabalhamos com muitas, nós fornecíamos, a empresa fornece ainda hoje, porque minha filha é quem cuida ainda hoje, né? Digamos, das vendas, né? Da nossa representação, né? Que a gente trabalha para uma distribuidora de alimentos. Então, os representantes comerciais da empresa da qual eu trabalhei, né, e ainda ajuda a minha filha, eles vendem para muitas empresas de judeus, né, vendem para sinagogas, vendem para a Federação Israelita, vendem para colégios judaicos, né, e tanta coisa mais. E o judeu é um negócio impressionante, ele só compra produto de judeu. Tem alguma coisa que tem a ver com a religião judaica, o judaísmo, mas tem muita coisa que não tem a ver com a religião. Eles só compram algumas coisas que não é de judeu se o judeu não produzir, se não tiver uma empresa judaica que produza aquele produto, que a indústria produza aquele produto, tá bom? Ele compra de judeu, de produtos judaicos, de indústrias judaicas. Eles se ajudam, então o judeu, o sofrimento fez com que eles se unissem. Então eles são um só agora, eu farei, né? Entendeu? Diz aqui o Senhor para o profeta Ezequiel e para ele profetizar o povo, né? Eu ressuscitarei vocês, criarão carnes, porei vocês um espírito em vocês vão viver, vocês vão se unir e nunca mais vocês estarão divididos, tá bom? Então o Senhor prometeu que os traria. Você quer ver? Numa outra promessa, tá lá no profeta Amós, tá bom? Profeta Amós, tá? Amós, capítulo de número 9, versículos 13 até o versículo de número 15. Olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavrará alcançará a sua cega, e o que pisa as uvas, o que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e eu removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor. Então essa profecia não é para o retorno do período babilônico, essa profecia é para esse tempo presente.
Você vê que eu vou plantar vocês, plantar na terra de vocês, e não serão nunca mais arrancados de sua terra, que lhes dei, diz o Senhor. Então os judeus hoje estão plantados na terra, estão plantados em Israel. E uma coisa interessante, você viu aí falando de agricultura, de plantação de agricultura, inclusive de uvas, né? E plantarão e colherão os frutos e tal. Israel é a maior, digamos assim, nação, apesar de ser pequenininha, mas no mundo árabe é quem mais produz produtos na área da agricultura, é Israel. Eu tenho amigos que vão em Israel, e eu tenho um amigo que nos contou uma coisa interessante, é o reverendo Rubem Rangel Freitas, meu grande amigo, uma pessoa muito querida, né? E ele foi em Israel, né? E ele foi pelo Cairo, no Egito, né? E o pessoal pega, né? Passa alguns dias no Cairo, né? Para conhecer a questão do Cairo, e depois eles descem, né? Passam por baixo do canal de Suez, pegam um ônibus, passa pelo baixo do canal de Suez, pegam a Península do Sinai, a rodovia na Península do Sinai faz mais ou menos o trajeto, mais ou menos, lógico, aproximado, o trajeto que os judeus fizeram então durante o Êxodo, né? E eles vão e passam no monte, no Monte Horebe, na Península do Sinai, né? Para ver onde Deus deu a lei a Moisés, né? Supostamente tem lá a caverna que Deus falou com Moisés, aquela coisa toda, né? Existe um debate se é aquela ou não aquela caverna, isso não tem importância, né? E eles vão. Aí ele diz que quando chega num lugar um pouco mais elevado, né, próximo a Israel, o motorista, o guia turístico, ele pede para o motorista parar, o motorista para, sai todo mundo do ônibus e tal. Aí ele pergunta, é um lugar mais elevado, ele diz que ele aponta assim para um lugar lá na frente e pergunta: o que vocês estão vendo lá? Aí as pessoas olham e dizem assim: tá tudo verde, a gente está vendo tudo verde, porque na Península do Sinai tem algumas poucas vilas, muito poucas casas, alguns pastores de cabras, é tudo muito seco, é tudo muito árido. Mas aí eles olham, né, entendeu? Aí no distante veem tudo verde. E aí, entendeu? Todo mundo chega à conclusão: ali está tudo verde, aqui está seco, ali está tudo verde. Ali é a fronteira com Israel. Israel está tudo verde. Israel é verde. Os projetos de irrigação, a descoberta dos judeus da desassinilização da água, né? Nem foi descoberta porque isso já tinha, mas ainda os judeus que desenvolveram, melhoraram essa tecnologia, né? E eles tiram a água, o sal da água do mar, e Israel todo é irrigado. Tá bom? E a agricultura de Israel é riquíssima em frutas, em legumes, entendeu? É riquíssima. O trabalho, então, dos kibbutz, né? É algo fantástico em Israel, tudo verde. Aí a gente lembra da profecia do profeta Isaías: o ermo florescerá, ou seja, o deserto, né? Aquilo que está ermo, né? Entendeu? Sem vida, florescerá. Isso é profecia para os últimos tempos, e isso está plenamente acontecendo hoje. Então você vê que os profetas, eles falaram muito desse retorno de Israel nos últimos tempos. Isso está acontecendo, já aconteceu. Os judeus já estão na sua nação, são milhões de judeus na sua própria terra, e ainda tem milhões de judeus em todo o mundo, e cada ano retorna novos judeus, mais judeus então para a sua terra, tem novos projetos de assentamentos judaicos, né? E retorna mais judeus para a sua terra. Isso é profecia fantástica. Isso está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vendo, nós somos uma geração privilegiada. Nós estamos vendo isso acontecer aos nossos olhos. Isso é um grande prenúncio que o Messias está para chegar. Pai amado, continue falando conosco. Fale com os teus filhos através dessa palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome eu te peço, Senhor. No nome de Jesus. Não se esqueça, curta, compartilhe, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Lembrando que isso é muito importante para nós. Deus lhe abençoe, no nome de Jesus.